Olá, sejam todos bem-vindos. Chegando mais uma edição do Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. Você sempre nos acompanha em TV aberta pelo canal 4.2 e também por todas as plataformas digitais, YouTube, Facebook. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nessa edição um experiente, um catedrático, jornalista, radialista, comunicador de mão cheia, Pedro Luiz Beliski. Obrigado por aceitar o nosso convite, Pedro. Satisfação tê-lo aqui no estúdio da TV. Obrigado pelo convite. Prazer muito grande estar aqui, viu, Miguel? E revê-lo, né? Eu acompanho o seu trabalho, né? Revê-lo aí pessoalmente. Prazer, viu? Prazer é meu amigo. Pedro, você começou em 76 na Rede Difusora, é isso mesmo? 1º de janeiro de 1976. Que beleza. Lá se vão quase meio século. Pois é. Porque tem uma história ainda, né? Eu estava ali treinando, praticando como operador de som da rádio. E daí o Pedro Galvão de Carvalho, ele trabalhava das 6 às 9 da manhã na mesa de som. E daí chegou 9 horas da manhã, 1º de janeiro, chegou 9 horas da manhã, o operador que iria substituí-lo não veio. Aí o segundo do meio-dia também não veio. E o Pedro ali, Pedro Galvão, ficando o dia todo, né? Chegou 3 horas da tarde, ele avisou o Silva Neto, o falecido Silva Neto, falou assim, olha, eu vou ficar mais meia hora aqui. Se não aparecer ninguém aqui pro meu lugar, você vai me mandar embora, mas eu vou fechar a rádio e vou embora, né? Aí o Silva Neto foi em casa e falou Belisquinho, né? Era conhecido como Belisquinho na época, né? 1976. Falou, preciso de você, você sabe mexer na mesa de som? Eu falei, sei, eu treinei lá com o Zé Pereira, né? Grande Zé Pereira. Eu falei, sim, aí eu fui, a primeira coisa que eu fiz, rapaz, estava tocando pelo Galvão, você sabe, sei, tal, tranquilo, o Silva Neto do lado, né? Pode deixar comigo. Eu já peguei, tirei a música que estava tocando, tirei do picape, né? Tirei, a rádio saiu fora do ar, né? Você fala, vai dar problema. Eu me lembro disso até hoje. E ali eu comecei no dia seguinte, eu já fui para a parte técnica. Questão de 3 meses depois, eu já fui para operador de externa em futebol. E depois já comecei a participar dos programas esportivos à noite, com Romão Pereira e Oliveira Meirelles. Então, na verdade, 1º de janeiro de 76 eu comecei ali na rádio. Você teve esse início, então, como operador, depois na área do esporte, né? Mas o seu programa sempre foi de entretenimento e prestação de serviços. Foi. Na verdade, eu comecei mais como entretenimento, né? Eu comecei ali atendendo a carta de ouvinte, músicas do Roberto Carlos. Eu fiz um programa que se chamava Hora do Rei, era das 10 às 11 horas da manhã. Até hoje tem programa do Roberto nas emissoras de rádio. Mas na época, né, década de 70, era um sucesso incrível o Roberto, né? E então eu comecei com esse programa. Na verdade, a utilidade pública, né, que Deus me mandou, porque foi realmente um estouro de audiência, né? Foi espetacular. Prestação de serviço. Eu conseguia enfrentar as emissoras de FM na década de 80, né? O AM tinha um público, o FM outro, e eu conseguia ter audiência. Você furava essa bolha da AM porque, sabe, eu atendia cerca de 100, 120 pessoas por dia no ar, não tocava música, era só utilidade pública. Um ouvinte ao vivo ali no estúdio e o outro por telefone. Enquanto eu estava atendendo alguém pelo telefone, trocava o ouvinte no estúdio, sabe? Já ficava a posse. Então eu atendia um, já atendia o outro no estúdio, e assim, era 2, 3 horas de programa, o pessoal vendendo de gaiola a patinete. Eu tenho um patinete, estou vendendo, eu tenho um carro, tenho um terreno. Vendendo e permutando, né? Permutando, trocando e tudo mais. Foi um sucesso na época, espetacular, né? Então Deus deu a inspiração, né, de fazer um programa desse tipo. Na época não tinha internet, hoje você não caberia um programa desse hoje, em virtude da facilidade de você oferecer alguma coisa da internet, mas na época não tinha internet. Então era só a rádio mesmo anunciando, né? E foi um estouro.
Pedro, você já sucesso. foi operador de som, repórter, comentarista, apresentador, comunicador, já dirigiu rádio. É, O que faltou? Nada, né? eu só não fiz locução de missa. É porque também não apareceu oportunidade. Mas teve o locutor, né? O José Luiz da Silva, que está no céu, ele fazia a narrativa de uma missa e tal. Isso eu não fiz. Mas foi bacana. Fiz tudo no rádio, né? De operador de som, operador de externa e também os programas de rádio, né? Maravilha. E aí, de um bom tempo para cá, você começou a se dedicar ao jornalismo mesmo, aos jornais, nas emissoras por onde você passou, e político, né? E o jornalismo político. E é nessa seara que eu queria entrar com você. Foi na década de 90, eu comecei a apresentar o Jornal da Rede com Tiago Martins. Era eu, Tiago Martins, Marcelo Pacífico, Rogério Veloso. Rogério Veloso. E daí, no fim, saíram, o Tiago foi para outra área e tal, e o Jornal da Rede praticamente ficou comigo e o Rogério. Né? E ali eu fiquei, eu acho que 5 ou 6 anos com o Rogério apresentando o jornal. E até que surgem confusões e mais confusões no meio, né? E eu não é um mar calmo, né? Eu acho que você não é eterno, sabe? Você está ali sujeito a regras e às vezes você não é compreendido na sua necessidade mais do que você fazer qualquer sentido de acordo, de jogo, né? Porque a política é um jogo, né? O pessoal tem a arte ali de mudar o que é crise em está tudo bem, o que está tudo bem em crise. E eu acho que o radialista, o jornalista, ele tem outro sentido, ele tem que falar a verdade, ele tem que questionar, ele tem que perguntar. Independente, ele não pode ter lado. Ele não pode perseguir e não pode procurar beneficiar uma pessoa de uma forma proposital. Nem a perseguição e nem às vezes, no questionamento que ele faz, a busca da verdade para principalmente em época de eleição, quando você faz um questionamento para dá aquele sentido, né, de que você está favorecendo o outro, mas você não procurou favorecer, você está questionando você não está querendo ajudar o 2. Não vou perguntar isso, porque senão vai favorecer. Então, peraí, eu estou participando do jogo, sabe? Eu tenho que questionar e, às vezes, você não é entendido, você não é podemos dizer, aceito nesse posicionamento. Pedro, e trazendo essa condição para o interior, por exemplo, todos nós sabemos que as emissoras, os jornais, as televisões, as redes, todas precisam sim da verba publicitária pública, né? E aí é mais fácil essa confusão ainda, então, em que você, por exemplo, tem uma verba pública, você não pode criticar, ou tendo a verba pública, você tem que, entre aspas, elogiar ou bajular. Como é que você está vendo, por exemplo, hoje em dia, nas eleições, nós estamos no meio de eleição, daqui a pouquinho estamos na porta do segundo turno, como é que a imprensa aqui em Taubaté está agindo nessas eleições, na sua visão? Olha, se eu começar a contar detalhes daquilo que eu vejo e tal, eu estaria fugindo e falhando quanto à minha ética. Né? Nós temos a ética profissional, eu não vou... Eu acho que não é diferente em Taubaté de qualquer outro lugar do Brasil. Porque o problema não é a imprensa, o problema não é o veículo, o problema é o homem público que se sujeita a querer ou não, né, a aceitar ou não uma crítica a troco de um benefício, sabe? Então, está deixando, então, sabe, não vai ver a minha cara, não vai ser fácil. Aí é um erro, né? Porque todos os veículos, o veículo é um veículo comercial, Miguel. Ele precisa de dinheiro, claro. Né? Ele não tem uma maquininha de fazer dinheiro, ele tem funcionário, ele precisa do dinheiro. E, às vezes, ele é forçado, podemos até dizer, né, a tomar posicionamento que eu acho que não tomaria. Eu tenho comigo que nós tivemos muita mudança, sabe? Em 1976, você falou do meu início. No meu início não tinha isso.
No meu início não Você tinha passou isso. por várias eleições, né? Não, eu passei Praticamente, várias, muitas. Então, eu vi... Até porque eleição realmente que nós não tivemos, né, Pedro? Era para presidente, para governador, mas você viveu Eu tinha passagens eleições assim... desde 68, mais ou menos. Então, eu tive passagens assim sabe, Rodomiro Carvalho, 78. Milton de Alvarenga Peixoto, José Bernardo Ortiz, 82. Salvador Curiê, 90. Bernardo Ortiz, Antônio Mário, Bernardo Ortiz, Roberto Peixoto. Roberto Peixoto de novo. Roberto Peixoto. Júnior. Aí veio o Júlio Júnior. Então, toda essa... E Saldi por último. E o Saldi agora. Ou seja, uma bagagem Ou seja, de respeitável. 76 para cá eu passei por todos. Todos. Tive problemas com alguns de justamente posicionamento crítico. Por posicionamento. Não tive esse problema com o Antônio Mário. Não tive com o Salvador Curiê. Apesar de toda a crise no seu governo, eu não tive com o Roberto Peixoto. Sempre trabalhou com muito respeito com a imprensa e tudo mais, né? Lamento que tivesse acontecido tudo o que aconteceu com ele. Foi turbulento, né? Lamento, porque às vezes as pessoas entram, não é eu que estou acusando, né? Claro. Está na história. Às vezes as pessoas, eu não entendo por que entram num patamar desse, né? E mais recentemente com o Saldi, que é uma pessoa super respeitosa com a imprensa, atacado, criticado e sempre manteve a educação, sempre respondeu e tudo mais. Então, eu enalteço o gestor, aquele que vê esse lado. Eu acho que isso pode ser analisado até, Pedro, como uma maturidade política de quem é o gestor de uma cidade como Taubaté. Aceitar as críticas e, se for uma crítica construtiva, aprender com elas. Porque você não tem um sentido de prejudicar, você não tem um sentido. Você tem, primeiro que você está questionando, que você quer saber, o ouvinte quer saber, você tem que se colocar... Exato. Você é o porta-voz do ouvinte. Porta-voz do ouvinte. O ouvinte quer saber por que você tomou essa atitude. Por que é que você cometeu esse erro? É o que o ouvinte está querendo perguntar. Então, você tem que fazer esse papel. Se você não faz esse papel, você está fazendo parte do jogo. E eu nunca fiz isso. E às vezes que eu não me dei bem, podemos dizer assim, na profissão, foi porque eu não abri mão realmente de ser sincero nesse sentido. Né? Agora, a rádio sempre foi muito forte, né? Eu não estou falando especificamente de Taubaté, mas eu lembro que aqui era uma guerra de audiência e era gostoso, e era bonito de ver, né? A própria cultura pertencia à rede difusora, mas a cultura era uma FM em AM, pelo menos na minha adolescência, na minha infância, né? Porque ela tinha uma programação de FM. E tinha difusora em Rádio Cacique. A Rádio Cultura tinha um detalhe, viu, Miguel? Ela entrou com uma programação tipo Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Mundial do Rio. Era a primeira FM em AM, né? Porque não tinha FM. Exatamente. Então, o estilo era que depois surgiu a FM e tal, só com música boa, música de qualidade, 80% internacional, 20% nacional, mas músicas com conteúdo, românticas, música de qualidade, né? Exatamente. Não tocava... E tinha o seu nicho de audiência... O primeiro locutor da Rádio Cultura foi o Renato Teixeira. Renato Teixeira. O Dentinho. Ele não saía da rádio porque ele morava do lado da rádio, ali onde é a Americanas, hoje, ali na Igreja do Pilar. Uma casa que hoje é estacionamento, era do Renato Teixeira ali. Olha. E o Renato Teixeira, ele, 16 anos de idade, não tinha o que fazer, ele não ia fazer lá na rádio, né? Ia fazer nada lá. Não ia fazer nada lá na rádio. Lá ele pegou muita amizade com o pessoal lá da discoteca, com o Vicente Anunciato, com a Rael Teodoro do Prado. E ali ele ficava ouvindo músicas disso que ele gostava demais. Então, o Vicente Anunciato contava que ele colocava o disco lá, ficava ouvindo, e ele dedilhava a música no peito, quer dizer, sabe? O Renato já coçava ali a música, né, no peito, assim, coisa e tal. Aí o pessoal falou, isso daí tem futuro. E daí surgiu a Rádio Cultura, e o Emilinho, né, o Emílio Amadei Pérez Filho, tinha muito carinho, viu o Renato lá e convidou, você não quer ser locutor? O primeiro locutor da Rádio Cultura, ele foi o primeiro locutor da Rádio Cultura.
Renato Teixeira Dentinho. E Né? você não sabe, mas a primeira vez em que eu falei no microfone foi na Rádio Cultura. Foi na Rádio Cultura? O André Buia era o diretor artístico. Exatamente porque tinha faltado um locutor. O André Buia, que é irmão do Paulinho Pereba. Do Paulo Pereba. E eu estava na rádio e o locutor faltou, ele tipo, vem cá você mesmo. Né? E aí... O Buia era sensacional, né? E aí começou a... É que veio uma moçada do Tinha TCC. 16 anos. Veio uma moçada do TCC para tomar conta da rádio. É a geração, né? Do Marcelo, do Ricardo, do... Renato Aiello, que foi... mais o também. Marcelo e o Ricardo, né? Que eram jovens ali da juventude taubatiana na época, eles foram para a rádio para trabalhar. E, obviamente, tinha um círculo de amizade lá no clube. Então, foi Renato Aiello, o André Buia, né, o Márcio Gomes, aquela moçadinha do clube. Era a turma. A turma. E foi lá, né? É um pessoal realmente sensacional. Né? Graças a Deus, fui amigo de todos. Agora, o que eu queria... Sou amigo de todos, porque graças a Deus todos estão aí. Todos estão aí. Exato. E o rádio hoje, na sua visão, ele perdeu um pouco da sua potência, houve uma transformação. Né? Hoje você escuta a rádio em aplicativos, em celular. Né? Você percebe muita mudança no rádio para hoje ou o rádio continua com a sua potência, com a sua força, com a sua infiltração nos quatro cantos, como sempre foi feito? Não, ele continua como sempre foi. Acho que ele até aumentou. Ele chega hoje onde não chegava, até pouco tempo atrás, com o advento da internet. Ele chega, antigamente, a difusora era uma referência, porque ela tinha um transmissor de ondas curtas que possibilitava as pessoas ouvirem a rádio no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Polônia. A gente recebia carta das pessoas do exterior dizendo que estavam ouvindo, que ouvia tal programa lá, brasileiros que moravam no exterior. Então, era através das ondas tropicais, não curtas, eram ondas tropicais. OT, ondas tropicais. E aí, eu acho que mudou no sentido, não foi o rádio que mudou, porque até ele cresceu, como eu disse, no sentido da internet. O que mudou foi o ouvinte. Né? O que mudou é o ouvinte. Se o rádio não acompanhar isso daí, ele está fadado realmente a não fazer sucesso. Porque é diferente, na minha opinião, tá? Não estou dizendo aqui, eu não sou cientista, mas sou um cara vivido dentro do rádio e analiso o rádio, procuro analisar o rádio. Então. Antigamente você fazia uma programação e tinha tudo. Ela tinha um jornal de manhã, ela tinha música, ela tinha esporte, ela tinha programa religioso, ela tinha programa infantil. Isso durante o dia, já era uma horinha para cada um e tudo mais. E tinha audiência para todo mundo. Hoje não tem. Hoje é nichado. Hoje você tem que ter uma rádio que seja jornalismo, para você ter a sua audiência dentro do jornalismo, pessoal que quer saber de notícia, que gosta de notícia. Você tem que ter o programa musical. E no programa musical você tem que ser uma rádio pagode, uma rádio sertanejo, para você pegar aquela parte ali. Se você colocar um sertanejo, colocar um sucesso internacional no meio, você tá furado. Você está misturando aviões. Se você colocar internacional, colocar sertanejo, você não sabe o que você quer. Você quer pegar todo mundo, não pega ninguém. Exato. Porque o cara que gosta de música internacional tocando sertanejo vai mudar de rádio. Não vai ficar esperando a próxima, sabe? O cara que ouve o sertanejo vai na música internacional, ele vai mudar de rádio. Por conseguinte, o cara que gosta de esporte, ele precisa de informação esportiva no dia. O esporte e o jornalismo é a única sequência que cabe dentro de uma programação com pílulas. Entendi. Programa de maior conteúdo e tal. Por quê? Porque as pessoas gostam de esporte, política e polícia. Né? Se você não... Eu sempre falo que para você ter sucesso em rádio, você não precisa muito. Você tem que ter uma ótima programação musical dentro dessa sequência. Independente do estilo, independente do gosto. Você tem que ter uma ótima programação musical, bem produzida, né? E você precisa ter um bom jornalismo. Porque se você tiver música dentro de um segmento de boa qualidade e você tiver notícia, você tem sucesso. Você prende o ouvinte, né? Se você tiver só música, não faz sucesso. Se você tiver só jornalismo, talvez você perca boa parte das pessoas que procuram música e entretenimento.
tem que saber remediar. Pedro, vamos falar um pouquinho de política. Vamos. Como é que você está vendo essa eleição na cidade de Taubaté? Como é que você viu esse primeiro turno, 6 candidatos? E agora chegaram ao segundo turno 2 candidatos considerados até de direita, né? E há uma discussão no meio político sobre o que realmente é direita aqui na cidade de Taubaté, né? Ou quem está em partidos de direita, mas não é na sua essência de direita. Como é que você está avaliando a eleição em Taubaté até aqui? Justamente em cima disso daí, né, que ainda estamos naquele patamar do idealismo, muita gente procura praias aonde não visitava, sabe? Não tomava banho de mar nessas praias, né? E procurou justamente procurando aí o voto ideológico, né? Se você pega 6 candidatos, mas você tem brigando numa cidade, você tem 2 ou 3 nomes, no máximo 4 nomes brigando pelo segundo turno. No caso de Taubaté, eu imaginava que fossem 3 nomes brigando pelo segundo turno. Eu esperava que fosse o Júnior, como está brigando pelo segundo turno. Esperava que fosse a Lorene, que foi a segunda colocada nas últimas eleições, por ser a segunda colocada, em cima de um questionamento que teve essa gestão do Saúde, talvez ela aparecesse, pelo menos eu imaginava que ela viesse com força, eu acho até com meio político, muita gente ali que está brigando pela prefeitura se surpreendeu com esse resultado dela não aparecer. Ela que foi para o segundo turno na última eleição, inclusive. E a Márcia? A Márcia, não, com todo respeito, não pela Márcia, porque eu tive até com o Eduardo Bolsonaro, tive entrevistando o Eduardo Bolsonaro quando ele lançou o nome da Márcia, candidata a prefeita em Taubaté, no jornal que eu apresento. E na oportunidade, as pessoas sabem disso, eu falei, o Eduardo, quanto tão grande é o PL que vocês apostam no nome de uma pessoa desconhecida na política para ser candidata a prefeito. E daí o Eduardo falou, o que você está falando é um absurdo. Como que a Márcia não é conhecida? Eu falei, no meio político? Não. Da população, ela não é conhecida, ela é conhecida no meio político. Bastidor. Nos bastidores políticos, ela é conhecida. Na população, ninguém sabe quem é Márcia. Aí falou, bom, então, essa informação, viu, Valdemar, deu um berro dentro disso, vamos gastar sola de sapato, hein? Então, recebeu aquela informação. Por isso que eu estou dizendo para você que é um pouco diferente a ciência da política, né? Mas eu sabia que a Márcia ia crescer. Por quê? Porque nós temos a direita que é forte em Taubaté. Sim. E o bolsonarismo é forte em Taubaté. Em virtude disso, ela cresceria. Tá? O grande problema é que eu acho que a direita, ela em outras cidades, eu acho que fez isso aqui em Taubaté também, ela apostou em 2 nomes. Um é Escada, o outro é o consolidado, é o forte e tudo mais, mas o outro faz Escada. Por quê? Porque daí não vai para o segundo turno e daí ela passa 10 mil, 12 mil votos para o segundo turno para o outro que é da direita. Não vai passar para ninguém da esquerda, não vai passar para ninguém da direita. Isso está acontecendo em São Paulo. O Pablo Marçal apareceu como um furacão, né? E foi lá, não era para pegar 10% de voto, brigar ali, né? Mas apareceu com surpresa. Ele não tirou voto de ninguém que não fosse da direita, ele tirou voto do Ricardo, né? O prefeito. Ele tirou o voto, puxou para ele. E dos descrentes da política. Dos descrentes, porque ele fala antissistema, vamos lá, vamos acabar com isso, vou mandar prender isso, vou prender, tem um antissistema ali que funciona. E aí, eu já sabia que ele não ia, dificilmente ele iria para o segundo turno. Achei até que ele é muito inteligente, uma pessoa preparada para cometer os erros que ele cometeu na última semana. 2 dias da eleição, 3 dias. Sabe, eu achei assim... Você suspeita disso? Eu acho que não é. Não quero ser. E a impressão minha, né? E passou o cacife que ele conseguiu para o Ricardo. E daí apareceu uma diferença grande ali para o segundo turno do Ricardo com o Boulos. E se não houvesse a tempestade que houve
e a cidade ficar 10 dias ou 15 dias às escuras, boa parte da cidade, ele ganharia com a maior tranquilidade. Talvez ganhe, mas não com tanta tranquilidade, Com tanta margem, né? em virtude da crise que houve aí, né, com a energia elétrica lá em São Paulo. Mas é um jogo, né? Aqui em Taubaté, eu acho que foi feito isso. O grande problema de Taubaté foi esse daí. A Márcia... Bom, você não citou o Sérgio como ainda não. uma possibilidade Ainda que não. você O via Sérgio de não início, era... né? O Sérgio não aparecia na minha cena aqui de análise. O Sérgio não aparecia. Sempre foi confiante. Sempre deu entrevista falando, eu vou para o segundo turno. Eu vou para o segundo turno. Escrevo que eu vou para o segundo turno. Sempre foi. Mas dentro da análise e tal, né, dentro daquilo que eu falei, o Júnior vinha com 8 anos, a Lorene foi a segunda colocada na última eleição e a Márcia vinha com o bolsonarismo, né? Só que, na campanha, houveram problemas seríssimos. Primeiro, que a Márcia acreditou que conseguiria ser prefeita. Ela achou que dá para ser prefeita. Talvez até não por culpa dela, viu? Ela é inexperiente na política de rua. Ela pode ser experiente nos bastidores da política. Agora, na rua é diferente. E aí, eu acho que talvez o time da Márcia tenha colocado na cabeça dela que dava para ela ser prefeita. E ela começou a tomar atitudes que fez com que, somado à saída de parte da direita, de pessoas que são líderes da direita, como o Capitão Souza, eu imagino o Capitão Souza no PL, talvez nós tivéssemos outro cenário hoje aqui. Ele que estava no PL, né? Ele era filiado do PL. Naturalmente, ele seria candidato. Foi pré-candidato até o 45 prefeito, né? do segundo tempo. Então, de repente, poderia ter acontecido, né? A gente sabe, né? Mas o que aconteceu? Com essa confusão dentro da direita do PL, vai o Capitão Souza, vai o Alberto Barreto, que é líder da direita de Taubaté, e eles vão para apoiar a candidatura do Sérgio. E aí muda o panorama, sabe? Porque o Sérgio precisava dessa injeção, né? Injeção da direita de Taubaté. E a direita de Taubaté fez com que o Sérgio ele não precisasse dos votos da Lorena. Na sua avaliação, só para a gente poder pegar um gancho nesse contexto, foi esse posicionamento da direita, na sua visão, na minha opinião, que mudou o panorama. Que alçou o Sérgio. Na minha opinião, que mudou todo o panorama da eleição de Taubaté. Quem vota no Júnior, vota no Júnior. Só que os outros candidatos, muita gente não votou na Márcia, votou no Sérgio, porque o Capitão Souza estava com o Sérgio, porque o Alberto Barreto estava lá, parte da direita estava lá, e esse pessoal é ativista, esse pessoal procura mesmo a liderança, os votos e tudo mais. E aí o Sérgio cresceu demais lá no Novo. A Lorene, ela perdeu justamente essa batalha, no sentido que ela não consegue o apoio da esquerda e não consegue o apoio da direita. A direita rejeita naturalmente a esquerda e ela é tida como, embora ela não continuasse insistindo nessa eleição, que não tem idealismo, tinha candidato. Eu acho que ela está certa, o que importa era Taubaté e tudo mais, mas só que dentro da política é difícil. E ela acabou não conseguindo votos, pelo contrário, caiu, o patamar dela era de 23, 24, 25% seria a segunda colocada, e ela caiu para 17%. O Sérgio pega essa diferença de votos, e também somada muita gente que saiu do PL, não pega voto da esquerda, mas lá do PL, e chega no segundo turno. E provoca uma onda com o surgimento no segundo turno. Por quê? Porque ele faz aquilo que a política atual está cobrando, que é novidade, que é mudança. O povo está cansado um pouquinho da mesmice, está querendo. E ele veio com essa mensagem, né? Ele veio com uma mudança que, obviamente, dentro de uma campanha é permitido, vem um outro lado e fala que é inexperiência, que não está na hora de apostar de novo. Tudo certo dentro da política. Mas só que o anseio do novo, não o partido, mas da novidade e tudo mais, eu acho que fez com que o Sérgio crescesse e brigasse pela eleição. Né? Porque a eleição não está decidida, nós estamos tanto aqui. É que você pega lá no primeiro turno, e foi utilizado, inclusive, pelos republicanos, né? pelo Júnior, vamos colocar pelo Júnior, né?
pela campanha, a gente vai colocar Sérgio, vai colocar Júnior, para não ficar falando sobre sigla, sobre time, né? Não, até porque isso é menos importante. O menos importante. Ninguém vota no partido, Júnior, vota na pessoa. Não, ou é Júnior, ou e Sérgio ou é Vitor Sérgio. e Ortiz Júnior. E aí, na minha opinião, né, dentro desse panorama, desse lado que eu falo, o Júnior, ele, inclusive, a campanha se utilizou de uma pesquisa, colocando no início de que Júnior está na frente, ganha de 55 a 31, coisa parecida, que foi uma pesquisa realizada antes do primeiro turno. Foi uma simulação? Não, foi uma pesquisa. Foi uma pesquisa. Simulando o segundo turno. Simulando que se houvesse o segundo turno, quem chegaria? E daí, falou, se for o Júnior com a Lorena, ele ganha de X. Se for contra a Márcia, ele vai ganhar de X. Se for o Sérgio, que era o quarto na oportunidade, era o quarto colocado, ele só ganhava do Saldi e do Paulo Ribeiro, né? E pela ordem ficou ao contrário, né? O Paulo Ribeiro e depois o Saldi. Mas ele se utilizou no começo, inclusive por ordem da Justiça, foi tirado. Foi retirado. Depois, né? Eu acho até que demorou para tirar, porque nitidamente, logo no início, eu via que era uma pesquisa do primeiro turno, num outro cenário, porque aquele cenário era de alguém que estava em quarto. E com mais candidatos. E que ia conseguir 13% dos votos. Olha para você ver que loucura, né? Porque quando foi feita a pesquisa, ninguém apontou o Sérgio como segundo colocado. Não, era outra fotografia. Era outra fotografia. Agora, Pedro, uma coisa que eu não sei se é preocupante, mas é recorrente. O número de abstenção na cidade de Taubaté bateu recorde. Beirou os 30%. Isso é para mais de 60 mil eleitores. É 31%, você vai aparecer. E aí, agora, teve um feriado na sexta-feira. No segundo turno, vai ter um feriado, mas é nicho. Meio feriado. É servidores, né? Mas você feriado. acha que essa abstenção se deve só ao feriado ou também um pouco desse sentimento da população e do eleitor de estar meio desiludido com a política? Não foi só o feriado, não. Não foi só o feriado, né? Está desiludido, porque vem crescendo. Hoje nós temos uma abstenção em eleições aqui no Brasil de 21%. No Brasil. Padrão. No Brasil, tirando a média, 21% não foram votar. É muita gente, mas 21%. Taubaté teve 31%. 31% quebradinho. Mas por que eu estou dizendo para você que é diferente? Porque no segundo turno da eleição passada, entre o Saldi e a Lorene, nós tivemos 29%, gente. No segundo turno? No segundo turno. Primeiro eu não pesquisei. Eu fui no segundo turno já. 29%. Não foram votar. No universo de 200 mil eleitores. Quando a Lorene competiu com o Saldi. E olha, deu 50 mil votos, 49 era o suficiente. Se todo mundo votasse na Lorene, impossível, né? Mas podia um resultado ser ali diferente. Na eleição que nós tivemos em 2008, sabe quanto que era a abstenção? Não. Eu vi, mas não lembro. 16%. 16%. E foi crescendo. Depois, em 2012, 17%. Eu estou falando a nível nacional. E estamos em 21%. Em Taubaté, há 4 anos atrás, 29%. E agora 31%. Fui procurar saber quem é que não está votando. Quem não está votando tem de 21 a 24 anos de idade, com baixa escolaridade. Esse é o perfil de quem não Esse é o perfil daqueles que não estão comparecendo para votar, de 21 a 24 anos de idade, com baixa escolaridade. Com maior escolaridade, esse patamar que vem numa segunda escala, mas não muito diferente, de 25 a 30 anos de idade. Então, a juventude não está votando.
21 a 30, Você se entendeu? abstendo. Tá deixando para lá. Uhum. Primeiro patamar, pessoas de baixa escolaridade. E dentro desse quadro social que nós estamos, é periferia. Uhum. Então, a juventude da periferia não está indo votar. Uhum. A segunda faixa, que já pega uma segunda escala de escolaridade, são pessoas que estão trabalhando, são pessoas que já estão ali porque têm um poder maior de, podemos dizer, de encarar, né, a importância de você decidir a cidade e tudo mais, mas ainda até 30 anos de idade é grande. Hoje a eleição está sendo decidida por pessoas adultas, pessoas que têm mais idade. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Pedro. Muitos dos candidatos fazem questão de aparecer nas propagandas de televisão, enfim, fotos, com fulano é apoiado por ciclano. Geralmente são personalidades da política e tal. Você acredita que isso transfere voto? Não. Pouco sim. Mas não faz ninguém ganhar a eleição. Dependendo do prestígio de quem o apoia, mas uma Sim, margem você pequena. traz aqui o Mas Zema não lá, que é governador. Você traz por quê? Porque é do partido, porque tem uma importância de nome e tudo mais. Eu acho que o candidato da cidade ajuda mais quem vem do que ele ajuda quem vem. Compartilho da sua opinião. Eu acho, na minha opinião, ele ajuda mais aquele que está visitando a cidade de apresentar para as pessoas, daqui 2 anos ele está lá, viu? Tá vendo? Tá dando tchauzinho para você aqui. E da mesma forma, eu acho que você saiu derrotado no primeiro turno e declara seu apoio a um outro candidato. Quem votou nesse candidato derrotado no primeiro turno também não necessariamente, na sua maioria, vai caminhar para quem você está apoiando. Você entendeu como é que é? Não tem essa diferença, sabe? Você pega até quem transfere voto. Nós tivemos aí a Tabata. Ela teve 10% dos votos no primeiro turno lá em São Paulo. E ela declarou o apoio a Boulos. Se os 10%. Colocou 3 ou 4 projetos para ele. Toca esses projetos, ainda teve esse compromisso, né? Toca esses projetos aí, que são meus aí para a cidade e tudo mais. Aí, meu amigo, o Boulos estava com 22, 23, com 10, aí estava brigando lá. Ali era a conta fácil, Vota, né? Vota. Soma 10%. Soma 10%. E não é assim, não funciona assim. A mesma coisa é quando, é claro que é uma pessoa importante, que você reconhece que está ali, está apoiando e tudo mais, né? Mas eu vejo o Zema, não é ele que vai fazer o Sérgio Vitor ganhar a eleição. O Bolsonaro, não foi ele que fez a Márcia ir para o segundo turno e ganhar uma eleição. Assim como o governador Tarcísio. Assim como o governador Tarcísio, né, que vem à cidade, não é ele que vai fazer ganhar a eleição, é uma referência. Mas não é ele que vai fazer. Quem vai fazer realmente é o candidato e suas propostas. Sua história. A sua história e suas propostas. Agora, como somos de comunicação, eu queria ter uma curiosidade. Eu acho que os debates na sua metodologia, nas suas regras, no seu formato, está desgastado. Eu acho que eles já estão esgotados. A TV Câmara inovou esse ano com 2 debates de formatos diferentes e muito interessantes. Para se fazer justiça, não é porque eu estou aqui. Mas eu queria saber a sua opinião com relação a esses debates que têm acontecido já de um tempo para cá. Você acha que estão esgotados? É preciso uma nova versão de debates? Olha, os debates hoje, eles Por exemplo, estão... em São Paulo, o que nós vimos foi baixaria. Eles estão servindo hoje mais para desconstruir do que para construir, sabe? O debate hoje, ele é utilizado para desconstruir. É aquele que vai e ataca o outro, sabe? Porque você é isso, porque você é aquilo, você trabalhou em tal lugar, você não fez isso e coisa... Não tem proposta, tem desconstrução, tá? Normalmente, aquele que está, vamos dizer assim, se não perder, não está correndo um risco de não ganhar. Vamos colocar nesse patamar. Então, ele vai para desconstrução. E o outro que está sendo desconstruído, às vezes, ele fica ali numa sinuca de bico, porque ele não sabe se ele esquece o ataque e vai com proposta e não respondeu, se aquilo lá vai ser negativo para ele lá, ou se ele vai ficar se defendendo e não vai com a proposta.
o que deixa de ser um prejuízo E também. porque tu não vai saber qual é a receptividade do Do eleitor. eleitor. É isso daí. Eu assisti todos os debates, todos. Só duas coisas me fazem ficar acordado até tarde. O Corinthians... Que tá dando insônia. Não, mas aí que você não dorme. Tem menos jogo, você não. vai levar 1 hora para dormir. É raiva. Os capinhos da vida, né? E debate, eu não perco, eu acompanho, porque eu olho olho no olho, eu vejo quando... É um ofício nosso. Quando né? o cara vira o olho, sabe? Porque no rádio é assim, quando você faz uma pergunta e ele não olha para você, ele olha para o microfone, coisa e tal, você fala assim, aí tem coisa. Expressão corporal, a linguagem. Agora, quando o cara olha para você e fala, te responde e tudo mais, aí Passa você sente, segurança, passa né? segurança, você sente firmeza. E no debate tem isso, né? Eu assisti todos os debates e todos, praticamente, uma diferença aqui, uma diferença lá, com o mesmo formato. Você falou sobre a TV Câmara. Eu não gostei do primeiro debate da TV Câmara, porque não foi culpa dela. Muitos candidatos, e ela seguiu a regra de dar voz para todos. Entendo, não entender, né? Necessidade de dar voz para todo mundo ficou monótono, ficou muito lento, sabe por quê? Porque eu atacava você e tinha 4 para falar ainda, até você responder. Quando você ia me responder, já passou, perdeu o tempo, perdeu o time, né? Eu senti isso no primeiro debate. Não houve ali as questões sendo debatidas assim, com emoção, foi um tanto quanto gelado. O segundo foi espetacular. O segundo foi o melhor debate, com todo respeito a todos que eu assisti, foi o melhor debate até agora da eleição de Taubaté, foi esse segundo. Melhor. Melhor no sentido de possibilidade dos candidatos se falarem, olhar um na cara do outro, Se confrontarem. se confrontar, sabe? Não teve ataque, teve desconstrução, mas teve também ideias sendo colocadas em prática. E teve tempo, né? E teve tempo, porque são 2 candidatos. Não, e Eu tempo não estou falando... para ele concluir um raciocínio, alguma coisa, porque exatamente. ele administrava o tempo. Isso é genial, né? Porque você quer sobrar tempo no fim, economiza no começo, né? Então eu achei uma grande ideia, uma grande sacada. E parabéns, não é porque eu estou aqui com você, participando aqui do programa, mas se eu tivesse a possibilidade, no primeiro eu fiz a observação negativa, que eu não gostei, e se eu tivesse a oportunidade, e não tive, né, eu estaria elogiando também Muito bom. Na rádio, aí, que foi um ótimo debate. Pedro, queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente, e o convite está estendido para a hora que você tiver vontade de voltar para cá, sempre será um prazer para a gente. Deixa para todos os seus fãs, que são milhares e milhares e milhares, um recado. Então, olha, gente, eu acho fundamental isso, né? Primeiro, agradecer a você, a toda a equipe, né? Prazer é todo pela recepção de vocês, são muito amáveis, muito obrigado, gosto de estar aqui. E estarei sempre que for chamado, né? Não me convido, porque daí passa a ser oferecido, né? E já tem bastante em Taubaté, né? Então, mas quando convidar, eu estarei aqui com muito prazer. Olha, eu acho que... Vou passar os meus sentimentos, sabe? Eu acho que a cidade de Taubaté, ela merece o nosso empenho, sabe? Eu quero ver Taubaté, com toda sinceridade, em vida, né? Porque eu já estou com 67 anos de idade, e desde 67, algumas décadas, eu não vi Taubaté crescer. Eu vi São José dos Campos maravilhosa, eu vi Pindamonhangaba maravilhosa, eu vi Tremembé maravilhosa. Tremembé está uma cidadezinha, desculpa o termo, né? Mas linda, aconchegante, com restaurantes, limpeza, praça, tudo funcionando, sabe? Segurança, câmeras, tudo funcionando em Tremembé, gastronomia. Subiu ali a gastronomia, então qualquer hora vamos lá. Vamos. Comer um peixe lá no trevo lá, viu? Vamos, será um prazer. Comer um trevo e, é claro, tomar uma cerveja de manhã. É importante. Então, o que eu quero, só para encerrar, então, eu quero cada vez o melhor para a cidade de Taubaté, tá bom? Independente aí daquele que ganhar a eleição, ele tenha o comprometimento
de fazer Taubaté, recuperar a cidade de Taubaté. Tá? Recuperar a cidade de Taubaté porque nos últimos anos foi sofrível. Né? Se você pegar e somar as gestões aí passadas, né, de décadas, eu não vou colocar o Saud, eu não vou colocar Roberto Peixoto, mas, na verdade, foram décadas aqui, sabe? Que Taubaté pensou pequeno em matéria de política, sabe? Mas aquela política enraizada, sabe? Mas não, eu acho que a política ela tem que ser dinâmica, ela tem que ter projetos, ela tem que ser... Porque Taubaté só, desculpa, Miguel, tomar... Pelo amor de Deus, gente, você não consegue fazer nada se você não tiver projeto. Não existe isso. Ah, boa ideia, vamos fazer isso. Não existe isso, gente. Planejamento. Projeto. Planejamento. Quando é que vai ser feito? Quem é que vai beneficiar? Sabe, eu acho que Taubaté precisa isso, abrir a cidade, sabe? Deixar a cidade acanhada, não mais, né? Eu acho que está na hora da gente pensar realmente uma Taubaté melhor em todos os sentidos, né? Eu deixo essa mensagem porque a responsabilidade é daquele que não votou no primeiro turno, que ele vai votar no segundo turno. Exato. Que ele compareça, sabe? São 30%, são 70 mil votos. É muito bom. Que não foram somados no primeiro turno. Se a gente conseguir pelo menos a metade disso, É verdade. 35 mil votos a mais aí no segundo turno, eu acho que será muito bem-vindo para a cidade no sentido de uma escolha aí do melhor governante para a cidade. Tá bom, Miguel? Muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro Luiz Belisco, só lembrando você que no dia da eleição, dia 27, a partir das 17 horas, você acompanha em tempo real aqui na TV Câmara a apuração e aí saberemos quem vai governar Taubaté nos próximos 4 anos. E aquele que ganhar, nós desejamos, evidentemente, toda a sorte que Taubaté, como disse o Pedro, merece. Obrigado, Pedro. Obrigado você que esteve conosco até agora no Conexão Popular. Um grande abraço.